Então, para quem está acompanhando aí, não só ter um coach para ajudar a construir o seu corpo, mas também para ajudar com o seu financeiro, vale a pena? Demais. Resolver Demais. o problema. Cara, eu acredito que assim, você tem que pegar os coaches hoje, tem coaches Tem em muitas várias... coisas prostituídas aí, né? Tem coaches em várias áreas, vamos Correto. dizer assim. Por exemplo, por que eu procurei a assistência de uma coach financeira? Uhum. Era uma área que eu tinha deficiência na época de organização e eu precisava do auxílio de uma pessoa. Uhum. Por que o pessoal me procura como coach para lifestyle ou para bodybuilding ou para academia? Uhum. Porque a pessoa tem uma dificuldade e eu tenho a solução para ela. Correto. Eu posso facilitar o processo para ela. Sim. Então, quando você investe nisso daí, isso acelera o seu processo. De alguma maneira vai acelerar o seu processo. Vai facilitar o Exato. desenvolvimento. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, aqui com seu host, Thiago Prado. Aqui eu bato um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. E aí, tá a fim de saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Então, fica até o final. Dê o seu like, se inscreva e ative notificações aqui no vídeo e assista até o final. Nosso bate-papo é sem filtro. Aqui os imigrantes contam como atingir o sonho através de muito esforço, dedicação, preparação, suor, sangue e, claro, um pouquinho de sorte. E hoje eu estou aqui com Gustavo Cruzati, natural do Paraná, formado em contabilidade e um empreendedor renomado aqui em Massachusetts na área de saúde e bodybuilding. O cara é profissional que virei até aluno. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Valeu, meu querido. Vou falar o que você fez com as minhas pernas nesses últimos 7 dias aí não, mas enfim, você quer saber? Segue o cara, fica até o final, porque esse podcast vai dar o que falar. Eu já tô aprendendo, pô. Você é do Paraná? Paraná, Londrina, Paraná. Londrina, Paraná. Norte do legal, Paraná, cara. bem pertinho ali de São Paulo. Bem pertinho. Vocês não puxam o R lá não, né? Demais. A gente Puxa. fala porta, amor, Porteiro, carne. desculpa. É, demais, desse É jeito. porque você tá andando com muito mineiro aqui, já perdeu um pouco do R. Demais. Tá igual eu. Mas liga lá pra família, de repente o sotaque volta rapidão. já volta rapidão. Daquele jeito. Cara, Enfim. que sensacional. Você cresceu em Londrina. Sim, Vida toda ali. vida toda ali em Londrina. Até eu me formar, tudo mais, casar. Depois que eu casei, a gente veio pros Estados Unidos. Mas peraí, quantos irmãos lá em Londrina? Cara, meu pai gosta de fazer filho, tá? Meu pai, por parte de pai, eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. E por parte de mãe, eu tenho mais um irmão. Então, no total, são 6 irmãos. Todos homens. Uma irmã, Uma irmã. a mais velha. Eu tenho 2 sobrinhos também. Ah, que legal, cara. E aí você cresceu com a sua mãe? Cresci com minha mãe, com minha mãe e com a minha avó. Sim, né? sim. Que elas me criaram. Mas meu pai também sempre esteve presente. Tem presente. Sempre. E você fez tudo em Londrina. Tudo em Londrina. E aí você estudou primeiro grau, segundo grau, e aí você viu que você tinha aquela pegada de matemática, vou fazer contabilidade? Como é que foi? Cara, na verdade, a minha primeira escolha, eu queria fazer engenharia. Uau. Tá? Eu fiz quando foi aquela época de prestar vestibular, aí eu prestei vestibular para engenharia elétrica, Ok. que era um curso integral. Prestei vestibular para engenharia de produção, Ok. que também era um curso integral, porém era só na PUC, que tinha lá na época, e a PUC era particular. E daí, como a gente tinha uma opção de fazer uma segunda opção, e aí eu coloquei contabilidade. Mas por que eu coloquei contabilidade? Meu pai tinha um amigo dele que o cara era contador, tinha um escritório, o cara vivia bem e tal. Sim. E ele sempre dava conselho pro meu pai sobre como fazer algumas coisas no business. Sim. Meu pai tinha um business lá também, uma sorveteria, e tinha várias filiais na cidade. E esse amigo dele que dava vários conselhos para ele de como gerir o negócio. Sim, sim. E eu olhava aquilo lá e falava, cara, quero ser igual esse cara aí. Tipo assim, Era seu manjar... modelo, falou, quero ter as manhas. Exato. Então eu fui atrás da contabilidade meio que para aprender a gerir negócio. Só que o que eu gostava era engenharia, entendeu? Que eu achava que eu gostava na época. Certinho. Então aí, eu passei nos vestibulares para engenharia de produção e para contabilidade.
passei nos 3. Porém, as engenharias era tempo integral. E na época eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Então, eu não ia poder trabalhar. E ocorreu que bem na época o meu pai começou a me cortar um pouco, assim, Cortar sabe? a verba. Falou assim, não, se você quiser sair com seus amigos, você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer o seu. E como que eu vou fazer isso num curso integral? Entendeu? Se eu tinha ficado o dia inteiro na faculdade. Por isso eu optei por contabilidade, que era um curso que era só noturno. E aí durante o dia eu trabalhava. E você trabalhou onde nessa época que você estava na faculdade? Cara, o meu primeiro trabalho foi numa confecção de roupa, que é uma das coisas que também gosto de mexer ainda. Que legal. Que eu faço ainda para academia e tudo mais. Mas nessa época meu pai falou assim para mim, eu duvido que você consiga um emprego. Uma semana depois eu estava empregado, eu não tinha nem carteira de trabalho. Que legal, cara. E aí? E no negócio de roupa, na fábrica de roupa? Na fábrica de roupa. Você vai fazer o que lá? Cara, eu conheci um cara que trabalhava lá e eu fui ser auxiliar lá. Chegando lá, eles perguntaram se eu sabia dirigir. Eu sabia dirigir na época, mesmo sem carteira, já com 17 anos. Pegava roupa na facção, levava para estamparia, fazia o que precisasse lá. Depois aprendi a cortar, depois aprendi a separar estoque, depois aprendi a fazer estamparia também. Que legal. Então, assim, eu tive um treinamento ali de um pouco de cada coisa ali naquela área. Desenvolveu as manhas. Enquanto isso, você estava na universidade. Enquanto isso, fui para a universidade. E você ficou quanto tempo na fábrica? Cara, foi muito rápido. Porque logo eu fui trabalhar para esse amigo do meu pai. Ah, você já foi pro contador. Eu já fui para trabalhar para contabilidade. Aí porque seu pai te viu que você estava levando um negócio a sério e falou, não, peraí, vou fazer uma referência ali, fazer um QI ali para você. Exato. Foi bem assim mesmo. Assim, ele viu que eu estava me dedicando lá e tal e já direto ele me levou pro escritório de contabilidade. Porque eu já estava dentro da faculdade, né? E como que foi a experiência lá no escritório de contabilidade? Cara, mudou uma visão que eu tinha 360, assim, sobre como gerir mesmo que números, sabe? Sim. Como que entender os números. Então, o que eu via na teórica na faculdade, eu fazia na prática já no escritório. Isso desde o primeiro ano de faculdade. Putz, bastante experiência, né? Então, eu me formei com muita experiência. Não tinha valor, não tem preço isso. Não tem como quantificar esse valor. Exato. Tanto que no meu último ano de faculdade, já só dando um pulo assim, eu estava trabalhando para uma construtora que tinha 4.500 funcionários na época. E espalhado pelo Brasil inteiro, né? Era uma construtora assim da cidade, a maior da cidade. E no ramo de contabilidade. Então até todo o período que eu estava dentro da faculdade, eu trabalhei no ramo de contabilidade. Bastante experiência. E aí você já trabalhava, malhava, como é que era? Você já tinha essa pegada de ser grande desde pequeno? Ou você ficou grande depois de crescer? Eu fiquei grande, na verdade eu penso assim, eu falo pra todo mundo, eu fiquei grande aqui nos Estados Unidos, cara. É sério? Quando eu me mudei pra cá. Ah, legal, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então você não tinha essa pegada ainda quando você estava lá. Lá você era contador. Eu sempre fui dos esportes. Sim. Assim, eu jogava futebol 3-4 vezes na semana e treinava. E malhava também. Dentro dessa construtora que eu trabalhava, tinha academia. Na hora do almoço eu ia lá, treinava, almoçava, depois voltava a trabalhar. Que legal. E depois ia pra faculdade. Então sempre tava na atividade. Sempre na atividade. E com 18 anos eu servi o exército lá no Brasil também. Ah, você serviu? Você foi chamado? Fui chamado. Ficou quanto tempo? 1 ano e meio. E como que foi essa experiência? Cara, vou te falar que não foi das piores, tá? Porque lá eu tive um senso muito de liderança e, tipo assim, de grupo. Porque lá eles não selecionam você por classe social ou por estudo ou por nada. Eles são adolescentes da cidade inteira e independente. Eu servi junto com o filho do cônsul italiano lá da cidade. Então, tipo assim, o menino tinha uma cultura elevadíssima, tal, super gente boa. E eu servi também com um cara que foi preso dentro do quartel. Por tráfico de drogas, entendeu? E ele era da minha turma, inclusive. Então tinha um pouquinho de tudo. Exato. No exército tinha um curso para você ser o líder, né, do grupo, que eles chamam de cabo dentro do exército. E eu passei em segundo na prova para ser o cabo da turma. Então, na minha turma de 50, eu era o líder da turma.
entendeu? Show, cara. Então ali meio que já começou ali A desenvolver um lado. por esse lado, entendeu? E aí você terminou a universidade, já estava saindo do exército? Como que foi? Eu saí do exército, tava no meio da faculdade. Certo. No meio da faculdade. Aí no Brasil você tranca a faculdade quando você vai pro exército? Não, Como que é? mesma coisa. Eu fazia o exército durante o dia, trabalhava um período à tarde e à noite eu ia pra faculdade. Que isso. E no outro dia, High performance mesmo. no outro dia eu voltava pro exército. Uau. E lá no exército a gente praticava atividade física todo dia. Sim. Todo Já dia. já botava pra quebrar. Pull-ups, push-ups e... Pauleira. E 5K todo dia. Cara, que sensacional. Aí você conheceu sua esposa no decorrer dessa época. E essa história... Como você conheceu ela? A minha esposa, cara, eu estudo com ela desde a primeira série. Você tá brincando? Exato. Caramba. Desde a primeira série no Brasil. A gente estudava no colégio adventista e a gente se conheceu dentro do colégio. A gente se formou até o terceiro colegial juntos ali. A gente se conhecia e tal. Mas não namorava? Não. Nunca. Sim. E tanto que eu até zoo ela porque na época do colegial ela namorava um cara que era japonês, entendeu? E aí todo mundo fala, pô, você saiu do japonês e foi pro negão. Aí eu me formei com a minha esposa até o terceiro colegial e quando eu entrei na faculdade, os nossos amigos decidiram reunir a turma toda de volta pra fazer um churrasco e tal. E aí foi que eu comecei a ficar com ela, entendeu? Naquela época ali. É, aí Foi ela bem caiu no aquela conto. música do Rick Renner, a gente morou e cresceu naquela rua, na mesma rua, como se fosse... Já viu? Toca aí, produção, tô zoando. Ainda bem que você casou antes do japonês ter levado. Não, filho, então, não deu pra ele, na verdade. Legal, cara. E vocês começaram o relacionamento ali, e aí Começamos o resto é história. Exato, começamos um Aí relacionamento. você foi pro exército, tava namorando? Tava namorando ela. Então ela participou, tipo assim, de várias fases da minha vida, assim. E a gente tá junto desde muito tempo. Que legal, cara. Tem quanto tempo vocês estão juntos? Agora vai fazer 13. Que sensacional. Aí, peraí, pra mim entender a parte mais interessante aqui agora, né? Saiu do exército, formado em contabilidade, tinha um bom emprego. Ela tá fazendo faculdade também, provavelmente, né? Ela se formou em História e tava no meio da faculdade de Educação Física. Olha aí. E aí, um dia... De onde veio a ideia de vir para os Estados Unidos? Cara, em 2012 a gente veio pra cá e ficou um mês aqui. Ok. E aí, até a gente... essa parte eu não tinha contado pro Dan. Em 2012 a gente decidiu vir pra cá e passar um tempo aqui. Sim. Só passeando. Eu tinha família aqui e a gente não tinha o dinheiro todo pra trazer. Porém, minha mãe mexia com loja de roupa. Ela tem loja de roupa até hoje. E comecei a me empreender. Pegava a roupa da loja da minha mãe e vendia para os caras que trabalhavam comigo. E ela também fazia a mesma coisa na faculdade com outras pessoas também. E a gente foi pegando todo esse dinheiro e jogando numa conta só. A nossa intenção era juntar R$6.000. Na época o dólar acho que era 2 para 1. E a gente... Em 83. Por aí. Para quem tava de lá para cá. 2011, 2012. Exato. Não... Aí a nossa meta era juntar R$6.000. E fazendo isso daí a gente juntou 12. Então, sem olhar a conta. A gente foi só jogando. E ali começou a clicar também. Tipo assim, pô, eu nem tô fazendo esforço e tô gerando renda, entendeu? Sim. Extra, né? Fora do que eu já fazia. Sim. E a gente veio, ficou um mês, a gente viu como que era a realidade aqui, conhecemos. A gente viajamos também, fomos para Nova York e tudo. E quando nós decidimos vir... Foi bem na época que o Brasil começou ali em 2015, começou a dar uns sinais que a economia já não ia estar bem. Depois depois das Olimpíadas ali, no começo das Olimpíadas. Né? Exato. O que aconteceu? Eu trabalhava na construtora. Sim. E a construtora ela atendia o Brasil inteiro. Sim. Tá? Do nada fechou um setor de 1/3 do Brasil. Sim. Então, assim, ela tinha um número muito grande de funcionários de obra, que podia chegar a uns 25 mil. Sim. E ele foi cortado 1/3 desses funcionários. Uau. Isso pra mim foi um red flag, entendeu? Ali. E também a Carol, o trabalho que ela tava, ela não ia poder continuar, ou ela teria que continuar e fazer um mestrado. Certo. Dentro da área que ela não queria.
Então a gente decidiu, falou assim, ó, cara, vamos fazer o seguinte, vamos para os Estados Unidos, vamos aprender o inglês, ficar fluente no negócio do inglês e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? A primeira conversa foi essa, porque eu tive uma pequena oportunidade que escapou, que eu fiz uma entrevista para Ernst Young. Certo. E eu falhei na parte do inglês. Então... Aí deu aquele choque. Aí deu choque, porque eu não estava esperando, entendeu? Então eu vim decidido para aprender o inglês. E coincidiu que na época minha prima ia casar. Foi bem nessa época mesmo. Minha prima ia se casar depois de 2 meses e minha mãe ia vir, minha avó ia vir. E acalhou que eu sentado na calçada, na garagem de casa com a Carol, a gente decidiu. A gente falou assim, vamos para os Estados Unidos também e vamos vender as nossas coisas aqui que a gente organiza todos os nossos bens e a gente vê o que a gente consegue fazer lá. Juntou tudo e falou, vambora. Vambora, vamos ver o que dá, entendeu? Foi mais ou menos assim a decisão. Porque e nesses 2 meses que a gente tinha, a gente fez o nosso casamento para 100 pessoas lá no Brasil. A gente fez a festa e tudo mais. A gente saiu de casa. Conseguiu fazer acontecer mesmo. A gente fez tudo acontecer e a gente veio embora. Então a gente já veio casados do Brasil. Já veio já com aquela maldade, já que falou assim, cara, tô indo pra lá mesmo pra ficar, entendeu? Tipo isso. A nossa intenção na nossa conversa era 6 meses, pra falar a verdade, pra ver o que dava, entendeu? Porém, assim, graças a Deus e todo o nosso esforço que a gente foi colocando foi sendo abençoado, cara. E sem dúvida nenhuma, acho que isso é um fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui, é ter o foco. Acho que pelo que eu escutei de vocês aí, você já tinha um foco já, né? Sim. E número 2 é clareza do que a gente quer. Acho que quando a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente se perde muito no caminho. Exato. E tem muito a ver com a sua profissão hoje, né? A gente vai chegar lá, mas antes da gente chegar lá é disciplina. Disciplina e persistência, cara. É tudo. Isso aí é assim, é muito, muito, muito relevante. A gente teve um episódio anterior aí com o Sensei, né? O fundador do BMAC aqui em Boston, do Brazilian Martial Arts Center, e a gente falando, né, que as pessoas às vezes começam a treinar jiu-jitsu, começam a treinar Muay Thai e para. Depois de 10 anos você se arrepende, cara. Exato. Cara, se eu tivesse treinando até hoje, era Black Belt. Pois é. Eu sou um desses. A gente tava conversando com ele e falei, putz, arrependimento... porque comecei quando a academia começou naquela época. Eu tinha o quê? 17 anos de idade. E aí hoje você vira e fala, putz, vou voltar, vou fazer. Só que aí você tem outras demandas. Enfim, exato. A outra, mais responsabilidades. E aí vocês chegaram aí. Show. Qual que foi o primeiro trampo que você pegou quando você chegou aqui na terra do tio Sam? Você veio direto pro frio ou você foi pra Flórida? Não, vim pra cá direto. Você veio pro frio mesmo, pra Boston. Você chegou em que época do ano? Era o comecinho... Era o final do verão. Final do verão. Tá. Então eu peguei ali... Não foi tão ruim não, você não pegou aquela pauleira, você pegou uma época bonita. Eu peguei ali o outono ali, entendeu? E o primeiro trampo que eu peguei foi demolição, cara. Já fiz isso também. Fala, velho... E tipo assim, era demolição... Você era grande, falou assim, bora botar o negão era ali. Nada, era desse tamanho aqui, cara. Era. Era uns 25... altura? Eram 25 pounds a menos. Os caras até me zoavam. Tipo assim... Falava que eu não ia aguentar a marreta do negócio pra lidar. Mas na demolição também, cara, foi assim, era mais demolição comercial, então era assim... Caraca, era mais bloco de concreto e tal, esses negócios. E eu fiquei na demolição, eu acho que 1 ano, quase, 8 meses. Mas durou muito tempo, 8 meses. Eu pedi pra sair com 1 mês. Tipo isso. Só que assim, eu fui aprendendo dentro da demolição outras coisas, os ramos, né, que eles faziam, que não eram tanto só tipo carregar peso ou fazer tudo os negócios. Não era só ser orelha seca, não. Não. Aí foi melhorando com o tempo. Mas aí você já viu aqueles vídeos? O cara, não, tá aqui meu currículo de contabilidade, como é que...
Tipo esse. Tipo esse. Tipo esse. Vou ter que... Mas o meu currículo de contabilidade me ajudou aqui também, cara. Não, ajuda pra caramba. Me ajuda demais. Ajuda todos os dias, eu tenho certeza. A gente vai falar disso. Aham. Aí você ficou lá 9 meses. Você saiu de lá e foi fazer o quê? Eu fui fazer carpintaria Ó, com um americano e na época eu nem falava inglês. que mudança. E Entendeu? durou? Deu certo? Demais. Durou um ano, tá? 1 ano, 7 meses. Vamos colocar 7 meses. O americano falava um pouco de espanhol. Uhum. Então, o que ele não entendia que eu tava falando, Rasgava no espanhol. ele tentava puxar no espanhol ali. Sim, malo, bueno. Sim, Só já ia isso. rodando. Só isso. Eu não sabia nome de ferramenta. Eu não sabia nome dos negócios. Só que daí, tipo assim, eu me dediquei Sim. pra aprender. E o cara tava ali na minha frente, americano. Eu tinha que me comunicar com ele de alguma maneira. Então isso aí me forçou a aprender o inglês mais rápido. Isso eu tenho uma gratidão gigante por ele. Por causa que ele me ajudou, tipo, no desenvolvimento do inglês, entendeu? Forçou e, Não tipo tinha assim, opção. acelerou. Não tinha opção. Não tinha brasileiro no campo de obra, era só eu e ele. E ó, trabalho e lenho. Sensacional. Você ficou lá 1 ano, aí você saiu de lá e qual que foi? Aí você foi pra outra indústria de Eu novo? fui trabalhar com granito. Ah, foi ali que você foi pro granito. Exato. Aí você já tinha ganhado os 25 pounds ou não? Tava do mesmo tamanho ainda? Tava no processo. Tava no processo, sabe? Por isso que você foi pra pedra. Desde quando eu coloquei o pé aqui nos Estados Unidos, por eu praticar muito esporte no Brasil, eu senti falta aqui. Porque eu não achei, assim, fui jogar futebol, o cara deu um chute na minha perna, eu falei assim, cara, foi na maldade, entendeu? E eu falei assim, não quero mais isso não. Então eu falei, eu vou fazer um negócio que seja mais seguro. Aí eu fui pra academia. E na academia eu fiquei, entendeu? Desde quando eu cheguei aqui. Cara, também eu posso... É uma coisa tão boa, né? É um bias, cara, muito grande que eu tenho, porque se você não cuida do seu maior patrimônio, que é o seu corpo... Exato. Você não faz mais nada, Não pô. faz, cara. Não. A gente esquece disso, né? Que o maior patrimônio que a gente tem é o nosso corpo. Exato. A alimentação é ruim, enfim, a gente vai chegar nisso lá. Você ficou quanto tempo no granito? Uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. No granito eu fiz... Foi o que eu aprendi mais de tudo. Gestão, de liderança, de ser intrapreneur dentro da empresa. Sim, sim. De desenvolvimento, buscar conhecimento de como otimizar processos, lidar com pessoas, que é o negócio chave aí para todo mundo, que é um negócio também que eu ainda estou aprendendo bastante, ainda busco muita informação sobre isso. E A gente aprende todos os dias isso aí, né? exato. Cara, isso aí para mim foi uma escola, entendeu? Sim. Foi uma escola, então... E aí você tava já crescendo, treinando, crescendo profissionalmente, fisicamente, emocionalmente. No meio desse processo tudo, eu fiz uma competição já. Ah, você chegou a fazer uma competição. Eu cheguei a fazer uma competição. E pra deixar bem claro aí, sua esposa compete também, né? Minha esposa, ela compete. Aqui nos Estados Unidos, ela é top nacional. Uau. Vamos se dizer assim. Ela pegou 2º lugar na última competição nacional que ela fez. Não. E esse ano ela vai voltar a competir para virar profissional já. Meus parabéns. E aí um dia vocês tiveram essa ideia de lançar a sua própria academia. De onde que veio? Veio de necessidade, dor? Ou falou, tô nessa área aqui, não tem algo desse jeito? Cara, vamos se dizer assim, no meio do processo, no meio do caminho, a Carol ela queria dar aula. Certo. De personal. E ela foi dar aula de personal numa academia, Gold's Gym, Sim. que tinha lá em Tewksbury, Sim. do nosso lado lá. Nessa academia tinha um cara que era o gerente e ele sublocava o lugar para ela poder dar aula. E ele viu que ela estava indo muito rápido, pegando muito cliente, mais rápido do que os personagens dele da academia. O que ele fez? O cara cresceu o olho para cima dos clientes dela. E ele triplicou o aluguel dela de uma semana para outra. Uau. Ele falou assim, você pagava $1.000, agora você tem que me pagar $3.000. E ele sabia que ela não ia ter condição de cumprir com isso daí. Ele falou, se você não pagar, você está fora da academia.
E esse é um sinal que ela lembra até hoje, ela brinca com isso daí. Mas é sempre assim, né? Pra você lançar Cara, seu próprio negócio, você tem que tomar uma porrada, Exato. uma necessidade, Exato. no momento de choque que... E nessa hora, assim, o que foi a nossa dor daí, né? Porque na época a gente não tinha social. Então ela não poderia trabalhar por uma academia para poder dar aula. Pra quem tá acompanhando a gente aí, né? O que é o social? Minha avó lá, ô vó, vai te explicar aqui, ó. O social é como se fosse o CPF aí do Brasil, entendeu? É com esse social que com esse número que a pessoa pode arrumar um trabalho, pode conseguir, tipo, ter os benefícios, né? Crédito, cidadão, essas coisas tudo, né? crédito, Igual o CPF tudo mesmo, Exato. É o CPF do Brasil. É o CPF do Brasil. E a gente não tinha acesso a isso daí, a gente não poderia trabalhar legalmente, né, para academia. Nisso, o que aconteceu? Achamos um lugar, uma pessoa indicou um lugar pra gente, que era um prédio meio que abandonado. O andar inteiro do prédio dava, sem brincadeira, uns 5.000 square feet, bem dividido assim, entre salas, tá? Certo. Todo abandonado, era uma escola de balé antes. Nós reformamos tudo. Juntei toda a grana que a gente tinha no Brasil. O dólar já estava alto, a conversão não foi favorável. Não foi, juntei o dinheiro que tinha no Brasil, juntei o dinheiro que a gente tinha aqui, reformamos tudo. Não estava do jeito que a gente queria ainda, porque a gente não tinha o capital para investir em maquinário. E essa foi a primeira academia? E essa foi a nossa primeira academia. E essa academia foi lá em Tewksbury? Foi em Lowell, era bem na divisa com Tewksbury. Entendi. E ali a Carol começou, né? A gente ficou 5 anos ali no estúdio. E nesses 5 anos, essa ideia, o sonho da academia já vinha sendo alimentado. Entendeu? A gente já tinha noção. Durante esses 5 anos, a gente viajou para Carol competir. A gente viajou para conhecer em outros eventos de bodybuilding. E a gente sempre visitava academias. Então, a gente visitava academia assim que lá em Califórnia, South Carolina, e a gente olhava os detalhes. Sim. Falava, aprendendo. Isso daqui tem aqui e não tem lá. Isso. Entendeu? Isso. Cara, um dos fatores, tá, que leva qualquer empreendedor a ter muito sucesso. Grava isso aí. Um dos maiores fatores que leva qualquer empreendedor a ter muito sucesso. Pesquisa. Vai lá fora, olha os seus concorrentes, não que são concorrentes diretos, mas negócios semelhantes, complementares. Exato. Escuta o que ele está falando aqui, ó. Pega a visão. Aí a gente visitando essas academias, eu sempre olhava estrutura de organização, quantidade de equipamento, quantos funcionários. Eu treinando, eu observava, cara. Sempre estou observando. O que ele tinha de diferente, qual que era o valor que ele entregava e quanto que era o preço que ele cobrava. Entendeu? Então, isso daí eu fazia uma comparação se estava alinhado com o que eu tinha realmente de ideia. Para o que quando eu tivesse a minha, seria. Entendeu? Então, com isso foi fomentando dentro da gente esse sonho. E a gente já tinha até uma programação para esse sonho acontecer. Mas quando, em 2021, logo depois da pandemia e tudo mais... Vocês começaram a ter limitações lá. Exato, a gente começou quem que abriria uma academia no meio da pandemia, entendeu? Então a gente tinha contratado uma financial advisor, uma financial coach, que é a nossa sócia hoje, e na nossa sessão ela pegou e falou assim, me conta o seu maior sonho. Ela falou para mim e para Carol. E eu e a Carol a gente descrevemos a academia para ela, né? Como que seria, quais os detalhes, as cores, o jeito que seria o funcionamento, tá? Qual que seria as programações, quais são os valores que a gente entregaria, Já tinha tudo planejado ali na sua cabeça. A gente já tinha todos os detalhes. A gente tinha uma visualização da academia com detalhes. Então, assim, a clareza do sonho era muito nítida real pra gente. Era muito real. E ela falou assim pra gente, começa a procurar o lugar então. Pra vocês terem valores, pra gente ter números e a gente chegar em alguma coisa e a gente estruturar um plano de ação. Desse dia, até a gente pegar a chave do lugar, foram 3 meses. Desse dia até a gente abrir a academia foram 7 meses, mais ou menos. O nosso planejamento era para acontecer em 5 anos. Uau.
nesse plano de ação, quando a gente colocou os números juntos, ela se dispôs a ser uma sócia investidora. Aham. Entendeu? Então a gente entrou em sociedade. Certo. E isso aconteceu muito mais rápido do que a gente esperava. Que você imaginava. Muito. Então, para quem tá acompanhando aí, não só ter um coach para ajudar a construir o seu corpo, mas também para ajudar com o seu financeiro, vale a pena? Demais. Resolver o problema. Cara, eu acredito que assim, você tem que pegar os coaches hoje, tem coaches em várias... Tem prostituídas aí, né? Tem coaches em várias áreas, vamos Correto. dizer assim. Por exemplo, por que eu procurei a assistência de uma coach financeira? Uhum. Era uma área que eu tinha deficiência na época de organização e eu precisava do auxílio de uma pessoa. Uhum. Por que o pessoal me procura como coach para lifestyle ou para bodybuilding ou para academia? Uhum. Porque a pessoa tem uma dificuldade e eu tenho a solução para ela. Correto. Eu posso facilitar o processo para ela. Sim. Então, quando você investe nisso daí, isso acelera o seu processo. De alguma maneira vai acelerar o seu processo. Vai facilitar o Exato. desenvolvimento. Não, sensacional. Aí com menos de 8 meses você lançou a academia. A academia é um sucesso. A gente vai colocar o link aí para você seguir, tá? E, cara, como que foi o crescimento da sua empresa? Porque você lançou uma academia no meio da pandemia. Sim. Loucura. Loucura. Tava naquela época, fecha, não fecha, tem que esterilizar, não tem que esterilizar, tem que usar máscara, treinar de máscara. Mas quando a gente abriu, de verdade a gente teve várias confirmações de pessoas próximas que aquilo era um projeto de Deus. Então, pra mim, cara, quando é algo de Deus que tá movendo e da forma que moveu, tudo aconteceu muito rápido, cara, eu não tenho medo. Sensacional. Entendeu? Eu não tenho medo. Todas as estratégias que a gente tinha para crescimento, a gente foi colocando em prática. Foi acontecendo. A gente foi movendo, a gente foi fazendo, foi acontecendo. Começou a vir gente, começou a brotar gente, começou a aparecer pessoas. E como é que você achou o cliente? Como é que você fez? Como é que foi o plano de marketing? Como é que os clientes bateram na porta? De onde que vieram? Como que foi? Cara, os primeiros clientes foram somente as pessoas que estavam próximas da gente. Amigo de amigo, conhecido de amigo que foi falando. E a gente foi fazendo uma fomentação na rede social com o público lookalike. Entendeu? Então, por exemplo, as pessoas que curtiam a minha página, elas recebiam as minhas campanhas da Iron Gym. As pessoas que curtiam a página da Carol e etc. Sim. E somente com essas campanhas, a gente teve os primeiros 200 membros da academia ali. Sensacional. Que foi assim, de um dia pro outro. E qual que foi o número que vocês precisavam para empatar? Se fosse assim, cara, para o negócio funcionar? Cara, eu vou te falar um número que eu queria fechar o primeiro ano, tá? Que a gente ia ficar super satisfeito e já ia dar um retorninho. Sim. Entendeu? 300 membros. Sensacional. E no primeiro ano a gente fez o levantamento. Em um ano a gente fechou com 450. Muito bom, cara. Com 50% a mais do nosso Do projetado. que você esperava. Exato. Mas assim, nem tudo foi fácil, né? Qual que foi a Não. maior dificuldade para Não. você abrir a academia? Cara, foi aprender que existem 20 permits para você tirar. Tem permissão para tudo aqui, Pra né? tudo, cara. Licença no Brasil, é licença para tudo. É licença para licença. Não, tem que tirar licença de água, temperatura de água, cara, muitas coisas que eu nem imaginava que ia ter, entendeu? Eu descobri seguros, foi uma parte que pra mim foi bem assim, Liability chatinha. academia canseira, cara. Cara, é chato. Se tem criança, não tem criança, tem sauna, não tem sauna, tem todos esses detalhes. E eu descobri isso durante o processo, entendeu? Formatizar o sistema, o software que a gente teve em implementação. Eu fiquei em treinamento com o software 2 meses para aprender a fazer ele funcionar. Então, 2 meses de treinamento para você durante um schedule que também já tá estava rodando, rodando. o pessoal entrando e chegando, e você fazendo o negócio chegar. Exato. E tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, foi meio que situações que foram necessárias. Só que, por exemplo, para um próximo business, eu acho que já está preparado, entendeu? Sim. Já sei o caminho. Não, é o que eu falo, né? Você já sabe quais as ferramentas que você precisa, as dores, como que você... Muita coisa que você pode replicar e que você acelera o processo. Exato. Eu concordo muito contigo. Eu brinco hoje, falo, se eu fosse começar hoje de novo, a primeira coisa eu já trazia equipe primeiro, entendeu? Que é o maior erro. Esse é um ponto que, assim, para mim,
o nosso aprendizado foi montar a equipe e colocar a pessoa certa no spot certo, no lugar certo. Isso. Por quê? Faltou Paulo Vieira agora com as emoções certas ainda, porque se colocar lá que a emoção errada dá ruim. Correto. Porque, cara, muitas vezes a gente pega uma pessoa que ela é totalmente extrovertida, tipo assim, quieta, insegura e tal. Eu não vou colocar ela nas vendas, entendeu? Não. Ali de frente para lidar com o cliente. Isso não vai converter. Então eu tenho que ter uma pessoa que é mais influente, que fala um pouco mais, que ela se destaca um pouco mais, que aí sim ela vai conseguir dialogar melhor com o cliente. Que tem um relacionamento melhor com o dinheiro, que sabe pedir também, por exemplo. Exato. Tem gente que é difícil, cara, dinheiro. A pessoa é desconfortável a conversa de dinheiro. Sim. E isso daí a gente foi aprendendo com o tempo também, tanto eu quanto a Carol. Porque a gente foi dividindo as responsabilidades de acordo com as habilidades de cada um, entendeu? Sim. Hoje, na posição que você chegou, porque quanto tempo de América já? Uns 8 anos? 8 anos. 8, 9 baseado, né? 8. Você já viu um pouquinho de tudo. Já Sim. passou aí de contador para demolição, para se reinventar de novo aí como personal agora, com a sua própria academia. Eu diria que você e sua esposa são um casal de sucesso, né? Que atingiu sucesso aqui na terra do Tio Sam. Para quem pensa de começar uma academia hoje, que tem esse sonho, essa vontade, qual que seria a sua recomendação para essa pessoa, sua sugestão? Cara, primeiro de tudo ela tem que fazer um estudo de mercado, para ela saber da localidade que ela vai estar. Tá? Ela tem que entender também sobre a gestão, a parte assim, quanto que vai ter que ser o meu membership para cobrir os meus custos. Qual que vai ser o meu número de break-even. Certo, um empate ali. Qual que vai ser o empate para ficar o zero. Se a pessoa não souber isso, ou qual que é o meu custo de captação de cliente no começo. Meu CAC. Exato. Quanto que eu vou ter que investir de marketing upfront, de uma vez, para eu poder... Em quanto tempo que eu vou poder ter o retorno? Então, cara, eu sugeria para a pessoa primeiro estudar, fazer uma pesquisa de mercado, já buscando saber assim, se a região comporta o projeto, tá? E eu buscaria saber o que tem na área onde ela está buscando também, tipo, os concorrentes da área, quais são os mais próximos e ver o que eles deixam a desejar para você implementar na sua academia. Isso foi uma das coisas que eu fiz na minha. Porque... E faz uma diferença enorme, né? Você já não entra cego. Correto. Porque assim, você já está resolvendo o problema. Serve para qualquer negócio também, viu? Esse insight aí, ó. Volta e assiste de novo. Esse insight do Gay é o seguinte. Gustavo, o que ele acabou de falar para você aqui é que se você fizer a sua tarefa de casa com antecedência, a sua chance de dar errado é muito menor. Exato. Simples. Faz a tarefa de casa. Correto. Você não precisa começar no peito, na coragem, cara. Hoje você vai no Google, aí você tem informação para tanta coisa. #ChatGPT versão 4. já tá entregando o shortcut aí pros outros. Shortcut já, só fala lá, pergunta lá que ele te responde. Entendeu? Cara, tá muito fácil hoje, né? A pessoa só tem que ter força de vontade. Só tem que alinhar, saber fazer as perguntas certas. Tem um livro que é muito bom, a Arte de Fazer Perguntas. A Arte de Fazer Perguntas. Cara, e outro é o Mito do Empreendedor. É um livro esse aí foi você que me recomendou, cara. Muito bom mesmo. Que aquele ali abre a cabeça do cara, porque é literalmente o que você falou aí. Não, sensacional, cara. E se você pudesse voltar atrás, consertar algo nesses últimos 5 anos de empreendedorismo aí com a sua esposa, o que você faria de diferente? Eu teria começado antes. Eu teria saído do granito antes. Você teria saído do granito antes? E começado antes. Então teria menos medo. Menos medo. Porque eu sou o cara que é muito do seguro. Sim. Entendeu? Você é contador, né, cara? Contador é isso aí. Entendeu? E quando eu vejo, Fui tipo treinado assim, por contador. É isso. Entendeu? Você olha muito risco. Eu olho muito risco. Isso é o que define mesmo. E minha esposa
graças a Deus, ela não é assim, entendeu? Bom que balança, né? A minha esposa é tipo assim, vamos fazer e é pra ontem. E eu já sou, tá bom, vamos fazer pra ontem, mas vamos calcular o risco. Vamos calcular aqui o downside disso aqui. Mas, não, mas é bom que tem essa balança, né, pô? Exato. Sensacional. Eu falo que ela é o acelerador, eu sou o freio de mão, tá ligado? Ali. Então, já entra, mas que entra de lado. Exato, já vai meio que manobrando. Que isso, virou drift isso aqui agora. Sensacional. Cara, maravilhoso. E qual que é os valores da academia lá hoje? Se você fala assim, o meu diferencial, entendeu? Por que eu existo? Cara, hoje os principais feedbacks que a gente tem, o pessoal fala que o ambiente é muito diferenciado. As pessoas que a gente tem, né? Os próprios funcionários que a gente criou. E também a atmosfera, o ambiente da academia, a gente deixa todo ele preparado para ser motivação para a pessoa ter um dos melhores treinos para ela ali. Sim. Entendeu? Então a gente tem vídeos de motivação, vídeo de pessoa treinando na televisão, uma televisão grande que a gente tem lá no fundo. Nós deixamos uma música que seja animada, não tem Nickelback, Justin Bieber ou whatever, nada contra quem gosta também, mas assim, o ambiente muda o seu desempenho no treino. Sim, completamente. Cara, eu não sei você, mas por exemplo, quando eu vou treinar e eu tô com a música que me motiva, às vezes sai até umas 5, 6 repetições a mais ali, entendeu? Sem dúvida. Não dá pra ir treinar escutando Bruno Marrone, apesar que eu gosto. Não vai. Exato, tem um momento ideal pra você escutar o tipo de música, entendeu? Bijuteria é legal, mas não na academia. E o pessoal lá a gente acabou criando um senso de comunidade, cara, muito legal, que todo mundo ajuda todo mundo. Sim. E os americanos, eles são mais frios de certa maneira, que eles acham que tá incomodando. Mas, pô, brasileiro não é tanto assim, entendeu? Quase então, não, né? Então a gente... Vocês trouxeram aquela pegada da academia do Brasil, né? Que você tá Exato. Você tá vendo o cara fazer um negócio errado, falando, não, para aí, cara, você vai machucar, volta aqui. Correto. Eu chego em cima dele, se eu vejo que tá acontecendo alguma coisa, não só eu, mas como os outros 6 personagens que a gente tem lá, entendeu? Todos eles são instruídos para fazer dessa maneira. Uau. São instruídos para orientar e agregar valor no treino da pessoa. Quando a pessoa faz o membership dela, a gente já disponibiliza para ela a ficha de treino para ela. Sim. A gente já passa junto com ela o que ela sabe fazer, qual que é o nível dela, entendeu? Isso para todos os membros. A partir do momento que ela virou membro da academia, ela já está ganhando. Isso eu não vi em outras academias. Não, aqui nos Estados Unidos não tem isso. O modelo de academia aqui nos Estados Unidos é para você pagar e não ir, né? Correto. Que daí vira a recorrência da pessoa, é por isso que eles cobram R$9,99. Correto. Entendeu? Paga e não vai. Fica pingando na conta da pessoa, a pessoa não sente. Correto. $10. É um Netflix da vida, entendeu? Às vezes a pessoa nem tem tanta frequência de uso do Netflix, mas está pagando ali. Está ali pagando ali. Então, essas academias de R$9,99, nos finais de semana o cara coloca pizza no front desk. Cara, é doideira, né? É loucura. Pra mim é loucura. Você tá vendendo saúde e tá tipo, ao mesmo tempo, entendeu? Mas é isso aí. Então, é igual o nosso grande coach fala lá, né? Você tem a vida que você merece, você tem a academia que você merece, tá tudo bem. Bem isso. Cara, sensacional. Adorei essa história sua aqui. Outra coisa que foi muito claro para mim aqui, um dos fatores que leva o imigrante empreendedor a ter sucesso aqui nos Estados Unidos é a iniciativa. Você viu o cara falando, se eu pudesse, eu começava antes. Se você perdeu essa parte, volta lá. No regrets, mas começaria antes. Exato. Cara, eu não me arrependo de nada do que foi feito, foi tudo aprendizado e tudo contribuiu para chegar onde a gente está e para o nosso crescimento pessoal. Mas eu acredito que assim teria etapas que a gente poderia ter acelerado. Entendeu? Poderia ter acelerado. Não, curti muito, espero que vocês curtiram aí também. E assim, a gente vai chegando no final aqui. E eu bato muito essa ideia contigo ali de manhã quando a gente tá lá, sobre o empreendedor de verdade e o empreendedor de palco, né? Tem muito empreendedor de palco aí que vende curso, vou te ensinar a fazer o que eu nunca fiz. Exato. Compre. Hoje, você que tá nessa pegada aí, né? Já viu ali o que é um rico, o que é riqueza da forma americana, wealth. Porque wealth
means so much more em inglês. Então, quando a gente traduz literalmente para português, wealth means... Se perde um pouco. Quando você fala de riqueza, você fala de bufunfa, dinheiro. O pessoal só vai para fins materiais. É o seu ativo tangível. Exato. Né? É tudo... Tá ali no seu balanço, vamos voltar tudo lá. Que tá do lado direito do balanço. Ali. E quando você tem essa visão que você tem hoje, esse convívio que você tem hoje, e esse caminho que você tá seguindo hoje, né? Qual que é a definição de riqueza pro Gustavo hoje? Cara, a minha riqueza hoje, primeiro, é a minha família, que é a minha esposa, e hoje é meu cachorro. Tá? Teu cachorro também? Tem. Qual que é o nome do filho? Kaylee. Tem 7 anos aí, ela tá todo dia lá na academia com a gente também. Tá na academia, ela chega um pouquinho mais tarde, né? Ela não acorda cedo, não. Chega. Ela não é do grupo das 5, não. E assim, pra mim isso é um dos valores principais, um dos meus valores principais é a família, entendeu? A outra coisa também, cara, o que riqueza significa pra mim é tudo que eu já pude ganhar, ou tudo que eu já pude receber com formas de conhecimento, com forma de amigos com contribuição que eu digo em N maneiras, não é só monetária, tá? Com experiências, isso tudo que não é tangível. Sim. Entendeu? Porque a riqueza tangível que você estava falando, que é a riqueza monetária, cara, com toda essa experiência que a gente adquiriu ao longo da vida, a gente consegue arrecadar isso tudo de novo. De novo. Entendeu? Isso é fácil. Salomão, né? De novo ali. Se você tem princípios, você tem princípios e você tem discernimento para você cumprir os princípios nessa jornada, cara, a riqueza é consequência, entendeu? Sim, não tem. Então não tem. Eu acho que isso daí para mim é primordial. É você saber os seus valores, ter seus princípios, e a riqueza vai ser consequência. Consequência do que acontece. Cara, sensacional. Para você que acompanhou aí, para você ver, o cara não é só coach de físico, não, espiritual também. Entre em contato com ele aí, que tem uma admiração muito grande. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já te segui, um dos nossos amigos em comum, ex-participante aqui do podcast aqui, né, ex-entrevistado aí, que participou com a gente, o Jonathan também, e alguns outros em comum. Cara, obrigado pelo seu tempo. Imagina, obrigado você pelo convite. Eu agradeço. A gente tem que dar continuidade nesse papo aqui agora com outro lado da história, né, pra Carol, para ela explicar aí como é que aconteceu ali do japonês pro negão. Aí quem vai explicar é ela, não é? Se você perdeu, volta lá, assiste, curte, comenta. Se você tem interesse de entrar na indústria, entra em contato com o Gustavo. Sim. Ele é bem da teoria igual a minha, é abundância, teoria de abundância, então tem espaço para todo mundo. Curte, comenta, liga aí, aquele botãozinho, sabe, aquele de alerta quando sai um pod novo, porque domingo tem mais, hein? Até a próxima. Valeu, galera. This is the Thiago Prado Experience.